Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa 18ª live de hoje. Hoje o tema é comportamentos sabotadores. Como transformar o comportamento em seu aliado no processo de emagrecimento. Boa tarde, então, meu nome é Amanda e nós estamos aqui numa série de lives por 21 dias ajudando pessoas a emagrecerem de forma definitiva através da mudança da mentalidade e também do equilíbrio nutricional. Então seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês e eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vou até pedir para a Ana Laura entrar na live. Filha, entra na live para você ouvir o som da mamãe, por favor. Porque nós estamos aqui agora na praça de alimentação de um shopping. E essa é a magia, né, da gente poder trabalhar online, fazer as nossas atividades todas à distância. Ô, meu benzinho, tá aí, meu amor, vai perder o avião, hein, pelo amor de Deus. Olha, diz pra mim se o som tá bom o som? Não tá ouvindo muito barulho externo? Não tá picotando o áudio? Tá tudo certo? Tá? Então vamos lá, hoje a minha minha água é de garrafa. Deixa eu tomar um gole então até que vocês cheguem. Tá ruim, amor? Tá ruim o som? Por que você pôs essa carinha aí fazendo assim, ó? Ah, você falou uhul, mas eu não entendi. Obrigada, também te amo. Adorei os coraçõezinhos, viu? Hoje eu tô até fazendo live de óculos, olha só. É muito raro, né? Eu estar de óculos, mas hoje eu tô. É que eu preciso mais de óculos pra longe, então quando eu tô em lugares mais abertos assim, embaralha um pouco a minha vista se eu não estiver usando óculos. Então vamos lá. Ai. Vamos começar então. Então vamos só retomar, né? Porque essa semana foi uma semana de muitas lives, né? E nós falamos bastante sobre sabotadores, né? Do emagrecimento durante essa semana. No domingo a gente já abriu falando do maior sabotador do emagrecimento, que é o nosso crítico interno. Depois na segunda-feira nós falamos sobre da onde vêm os sabotadores, né? Como que esses sabotadores eles surgem na nossa vida, na nossa mente, né? Silêncio, brincadeira. Não entendi, mas tudo bem. Aí depois ontem... Hã? Uma coisa atrasada. A voz tá atrasada? Não, o vídeo tá legal. O vídeo com a voz tá legal. Mas para as pessoas, chegando um pouco atrasado. Mas pra você tá atrasado? Tá? Mas você vai receber a informação. Vou? Então tá. Não sei, estão falando aqui que eu tô atrasada, mas eu não tô. Eu tô no horário, certinho. Não é isso. Eu sei, tô zoando. Então ontem nós falamos sobre os pensamentos sabotadores, né? Como que todo esse processo começa aí na nossa mente, que é através do pensamento. E hoje nós vamos falar sobre comportamentos sabotadores. A carinha com o dedo na boca é para falar silêncio, igual você brinca. Ah, tá bom, entendi agora. Mas você tá me ouvindo bem, né, amor? Muito bem, então vamos lá. Então ontem a gente falou sobre pensamentos sabotadores e hoje nós vamos falar então sobre os comportamentos, né? Que você talvez tenha como um comportamento automático, porque você colocou no modo automático a questão da alimentação, né? Apesar de não ser automática, né? A não ser involuntária, a gente tem como pensar antes de comer, antes de fazer as coisas, mas muitas vezes vamos decolar. Mas muitas vezes isso tá no automático. Então eu sei assim, tem várias clientes que quando eu chego eu falo assim: ah, mas o que você pensou antes de comer? Ela, não, mas eu não pensei nada, eu simplesmente comi. Eu não penso, quando eu vejo eu já comi, quando eu vejo eu já belisquei, né? Que nem uma cliente que falou outro dia: eu tenho o hábito de chegar na casa da minha mãe, tem uma cestinha de bombom, eu peguei um bombom, sentei com ela, tomei um café enquanto eu comia meu bombom. Só depois que eu terminei de comer o bombom é que eu lembrei que eu não tô comendo bombom.
E aí, assim, então parece que esse comportamento, ele tá no automático, né? Então hoje nós vamos entender um pouquinho como que funciona esse processo e como que a gente faz para ajustar esse comportamento e a gente conseguir, enfim, o nosso resultado de emagrecimento, tá bom? Então, na verdade, a gente acha que age de uma forma, mas sempre tem um pensamento que vem antes, tá? A gente nunca faz as coisas, toda a nossa ação, ela vem através de um pensamento. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é importante eu reforçar. Por quê? Primeiro, porque a gente aprende por repetição. O nosso cérebro aprende por repetição. E segundo, porque se você não entende de onde vem o seu comportamento, aí fica mais difícil de você conseguir mudar. Então, sabendo você que todo o seu comportamento, ele é gerado por um pensamento, que geralmente é gerado por um estímulo, né? Então, pode ser um estímulo que tem a ver com os nossos sentidos, com a nossa percepção do ambiente que a gente vive, né? Com as coisas que a gente se relaciona, com as pessoas que a gente se relaciona, com aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, tá bom? Então, no tato mesmo, né? A gente sente no tato, porque o pensamento, depois ele gera um sentimento, mas a gente já chega lá. Então aí, esse pensamento, né? Ele conduz a gente para um comportamento. E muitas vezes você não percebe, porque já está tão automatizado esse comportamento, que muitas vezes você não percebe que você está fazendo esse comportamento no automático. Você até percebe o comportamento, mas às vezes tem pessoas que levam um tempo para perceber até o comportamento que ela tem. Ela não percebe que ela faz aquilo. Eu tenho uma cliente que ela tem um hábito de beliscar, mas ela não percebe que ela está beliscando, né? Então eu passei um dia com ela e ela falava, eu não sei o que está acontecendo, Amanda, eu faço tudo certinho e eu não consigo emagrecer. Oi, Denan, seja bem-vindo, querido. Estamos falando hoje sobre comportamentos sabotadores. E aí essa cliente, toda hora que a gente estava fazendo alguma coisa, toda hora, ela ia até a cozinha beber um copo de água, ela pegava alguma coisa e comia. Ela ia passar a comida da panela para vasilha para guardar, ela ia lá e comia. Oi, sogra, seja bem-vinda. Então o tempo todo ela estava com a boca cheia, ela não ficava com a boca vazia. E aí eu falei para ela, você percebe que você tá o tempo todo com a boca cheia? Aí ela, não percebia. Então, às vezes, é um comportamento que você tem, que você pensa antes de ter, mas que você nem sabe que está pensando e, às vezes, nem percebe que está se comportando dessa forma. Como se aquele comportamento fosse alguma coisa automática, mas não é automático. E essa é a parte boa, porque se não é automático, a gente pode mudar. Lembra que eu falei que qualquer coisa que você fizer para emagrecer e emagrecer o seu corpo, você vai voltar a engordar. Por quê? Porque a gente precisa emagrecer a nossa mente. Enquanto a gente não ajustar isso, não treinar a nossa mente, não investir tempo na nossa mentalidade e em treinos, em exercícios mentais para que a gente possa fazer essa alteração de pensamento, não há nada, não há dieta, não há shake, não há estética, não há cirurgia, não há nada que resolva, tá bom? Então a gente precisa fazer essa mudança e hoje eu vou dar aqui para vocês já os primeiros passos. Claro que não é do dia para noite, né? A gente consegue ajudar as pessoas a destravarem a mente para o emagrecimento, né? E permanecer magra em aproximadamente 2 meses dentro do nosso programa de emagrecimento. Mas, claro que em uma live só eu não consigo fazer isso, mas com certeza aquilo que eu vou te ensinar aqui hoje, se você começar a praticar, já tem pessoas que estão assistindo e acompanhando as nossas lives e que já estão falando que mudaram completamente, que já estão conseguindo emagrecer, coisa que elas nunca tinham conseguido, já estão com atitudes diferentes, tá bom? Então tenho certeza que você pode aproveitar esse conteúdo aqui e se você colocar em prática, você já vai começar a transformar a sua mente para o processo de emagrecimento. Então hoje nós vamos falar sobre aquilo que você faz, que é o seu comportamento. Você já falou ou já pensou algumas vezes assim, nossa, eu faço tudo errado.
Eu não consigo fazer o que eu preciso para emagrecer. Não adianta, eu não consigo. Não adianta, eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer uma abdominoplastia, eu vou ter que fazer alguma coisa porque eu realmente não consigo emagrecer. E sabe de uma coisa? A palavra, ela tem poder. E se você acredita que você não consegue emagrecer, adivinha o que vai acontecer? Você não vai conseguir emagrecer. Sogrinha, fala pra mim aí se o meu áudio tá bom. Coloca um joinha aí pra mim. Não sei se o Denão tá aqui também. Se tiver, Denão, coloca um joinha aí pra mim. Só porque eu tô aqui numa praça de alimentação com fone, eu quero ter certeza que vocês estão me ouvindo direitinho, tá bom? Pra eu não ficar aqui falando e vocês não estarem ouvindo nada. Então, a nossa mente, ela aceita aquilo que a gente fala. E sabe o que acontece? Ela faz a gente realizar aquilo que nós estamos dizendo. Então, por exemplo, se você fala, eu não consigo emagrecer, aí você fala, não, mas eu quero emagrecer, eu vou fazer uma dieta. Você começa a fazer alguma coisa, mas de tanto que você fala, olha, tá vendo, eu não consigo emagrecer, olha, aí subi na balança e eu não tô conseguindo emagrecer mesmo, não, eu não consigo. A sua mente, ela vai dar um jeito de voltar a fazer você comer como você comia antes e voltar a engordar, tá? Por quê? Porque a palavra tem poder. Eu gosto muito de citar um exemplo sobre o poder da palavra, que é como o mundo foi criado por Deus. Foi através da palavra que Deus criou o mundo. Então, será que a palavra tem poder? Se a palavra de Deus tem poder, né, sobre a vida de todos nós, sobre a vida de tudo que aconteceu, de toda essa criação, imagina como Ele nos deu esse poder, imagina o poder que a palavra não exerce sobre nós mesmos. Então a gente precisa realmente tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque a palavra tem poder. E o seu cérebro é muito doido, mas ele vai seguir aquilo que você estiver falando, ele vai dar um jeito de realizar aquilo que você está dizendo, tá? Então, por exemplo, às vezes vem um pensamento assim, eu já tentei de tudo e não consigo, não tem jeito. E ontem nós falamos um pouquinho sobre a gente questionar os pensamentos, né? A gente confrontar os nossos pensamentos, porque muitas vezes esses pensamentos, eles não são totalmente verdadeiros, né? Existem pensamentos verdadeiros, existem pensamentos parcialmente verdadeiros e existem pensamentos que não são nem um pouco verdadeiros, mas eles existem, eles estão cá dentro, né? Eles estão cá dentro da nossa mente, como dizem os nossos amigos portugueses. Então, é por isso que é tão importante a gente começar a perceber as coisas que a gente pensa. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela tá focada, né, em dizer que ela já tentou de tudo e não consegue emagrecer, ela tá focada onde? No erro ou no acerto? Ela tá focada no erro. E os nossos pensamentos, eles vêm através dos nossos valores e das nossas crenças, que são tudo aquilo que é importante pra gente. Então, veja bem, olha, então se a gente pensa e através do pensamento, através dos nossos valores e das nossas crenças, a gente forma o nosso pensamento que gera pra gente um sentimento que faz com que a gente se comporte daquela forma. Então, assim, o seu pensamento muitas vezes ele tá indo contra aquilo que você acredita. Por que isso acontece? Porque ele briga com as suas crenças. Ele se desentende com as suas crenças muitas vezes, porque se fosse para ir pelos nossos valores, e o que são os nossos valores? Eles podem ser tanto um estado emocional, como eles podem ser palavras abstratas. Por exemplo, um valor de estado emocional, por exemplo, gratidão. Né? Gratidão é um valor que a pessoa pode estar ali dentro dos principais valores que ela acredita que tem. O outro é alegria, por exemplo, né? Amor, pode ser que seja um valor ligado à parte do estado emocional. Agora, pode ser também que sejam outras coisas, podem ser que sejam palavras abstratas como, por exemplo, desafio, respeito, responsabilidade, honestidade, família, comprometimento com o próximo.
certo? Então existem vários valores, né? Valores que a gente tem e que a gente desenvolve desde que a gente é criança. São aqueles valores que vão sendo implantados na nossa vida e a gente permanece com eles na nossa vida, né? Às vezes acontecem situações na nossa vida que possam inverter alguns valores, colocar alguns valores assim de uma forma mais explícita muitas vezes, mas aquilo que é o nosso valor, ele não muda na íntegra, sabe? Uma pessoa que tem como valor a honestidade é muito dela, assim, sabe? Ela não vai começar a ser desonesta, né? A torta e a direita, assim, começar a fazer coisas que infligem esse valor de honestidade para ela, tá? Mas olha só que interessante, muitas vezes a gente tem as crenças, e as crenças são tudo aquilo que a gente percebe das situações que a gente vive, especialmente ali quando a gente é criança. Oi Silvana, boa tarde linda, Deus abençoe você também. Então você até consegue mudar um comportamento, né? Às vezes você quer muito mudar alguma coisa, mudar um comportamento e tudo mais, e aí você fala, quer saber, eu preciso emagrecer, eu vou ter que parar de tomar refrigerante. Então é um comportamento, certo? Porque eu quero emagrecer, eu tenho que fechar a boca, eu tenho que parar de tomar refrigerante, eu tenho que parar de comer doce. E muitas vezes quando você decide mudar o comportamento, geralmente é difícil. É duro, né? Muitas vezes você sofre para fazer aquilo. E se você não aprender a mudar o seu pensamento, esse comportamento, meia hora e ele volta de novo. Ele vai acabar voltando, certo? E por que ele vai voltar? Porque você não mudou a raiz do problema. E a raiz do problema está no seu pensamento, não no seu comportamento. É o pensamento que leva você a se comportar da forma errada. Então, se você está fazendo alguma coisa, né, errada, que está indo contra aquilo que você quer ou aquilo que você acredita, a primeira coisa que precisa mudar é a nossa mente, que é o nosso pensamento. Então, a mudança do comportamento, ela começa no pensamento. Amanda, e como eu mudo o meu pensamento? Aí existem várias técnicas que você pode mudar o seu pensamento. Mas eu vou te falar aqui algumas coisas básicas que pode contribuir já. Por exemplo, as coisas que você lê, as coisas que você ouve e as coisas que você percebe daquele ambiente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, né, que quer fazer alguma coisa positiva na sua vida, que quer desenvolver algum lado da sua carreira, quer emagrecer, quer fazer coisas grandiosas assim, você não pode ficar vendo desgraça o dia inteiro na televisão. Meu Deus, eu fui pro Brasil, fiquei chocada. E pior, sabe, é que às vezes a TV, ela fica ligada na casa das pessoas o dia inteiro. Aí você fala, Amanda, fica lá ligada, mas eu nem olho. Não olha, mas escuta. E toda aquela mensagem negativa tá entrando dentro da sua mente. Não dá pra gente ser uma pessoa super positiva, querer coisas lindas, grandes na nossa vida, querer comer saudável e tudo mais, de ouvir aquele monte de desgraça. Meu Deus, eu vi cada caso, gente, cada caso quando eu fui aí, né? Aí você fala, mas eu tenho que ficar alienado? Não, mas você não tem que ficar o dia inteiro ouvindo notícia, certo? Não tem que ficar o dia inteiro ouvindo as coisas que são ruins. Às vezes você tem um amigo que é assim, só encontra para falar alguma desgraça, só encontra para reclamar de alguma coisa. Então a gente tem que aprender a fazer também desassociações de coisas que não alimentam os nossos pensamentos de coisa boa. E aí, ao invés disso, o que eu vou fazer? Porque não dá pra gente arrancar e ficar ali com o pensamento vazio, vago, sem nada. E aí você vai preencher com outras coisas. Por exemplo, olha, eu desde que comecei a fazer as lives pra vocês, gente, eu não paro de estudar. É assim, ó, ou eu tô com as meninas, ou eu tô estudando para fazer as lives, ou eu tô fazendo as lives, ou então eu tô arrumando alguma coisa na minha casa. São essas 4 coisas, eu não tenho tempo para mais nada. Adivinha? O supermercado diminuiu o quanto eu gasto, as comidas diminuíram o quanto eu cozinho, sabe? As coisas entraram em ordem. Por quê? Porque eu comecei a dar foco para aquilo que realmente era importante. Porque quando a gente fica com a cabeça vaga,
sabe, sem um projeto, sem um propósito, sem uma missão, a gente pensa besteira, dá a voz para o sabotador falar na nossa mente, a gente acaba se desviando daquilo que a gente quer, sabe? Até engordar, eu tava até engordando. Falei, quê? Como assim, Amanda? Como que pra mim, que tenho a saúde como um dos meus valores principais, não tava dando foco pra minha saúde? Não faz sentido, entende? Não faz sentido. Então a gente tem que perceber o que é que traz essa angústia dentro da gente, o que é que traz culpa, que traz revolta, que traz condenação pra gente, por que que a gente sente medo, por que que a gente sente tristeza, por que que a gente sente esse tipo de coisa, porque às vezes a gente está se comportando de uma forma que vai contra os nossos valores, que vai contra aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita para nossa vida. Então, para a gente poder mudar o nosso comportamento, o primeiro passo é a gente melhorar os nossos inputs, que é aquilo que entra dentro da gente. Olha, eu já estava assim, quer saber de uma coisa? Vamos voltar para o Brasil, porque aqui não tem nenhum evento que possa me dar treinamento, aqui eu não posso fazer isso, aqui eu não posso fazer aquilo. Falei, como assim que eu não posso? Os livros estão aí na prateleira, os vídeos estão aí na internet, os cursos estão aí na Hotmart. Como assim eu não posso fazer nada? Olha só como a gente vai se deixando levar por esses pensamentos que vão contra aquilo que a gente tem como valor. E aí não adianta, aí não tem nada para fazer mesmo? Quer saber? Vou fazer uma receita aqui, vou comer alguma coisa. Não tem nada para fazer? Vou comprar alguma coisa. Vou no mercado que eu quero fazer alguma coisa para... E aí a gente fica inventando moda e não preenche os nossos valores. Pelo contrário, né? A gente acaba desnutrindo os nossos valores. Então, os valores, eles governam as nossas decisões. E sabe de um detalhe muito importante? Que eles são nos momentos de decisão da nossa vida que o nosso destino é traçado. Então, como os valores governam as nossas decisões e às vezes a gente está num momento de decisão e ao invés da gente ir em função dos nossos valores, a gente vai em função de outra coisa qualquer, porque a gente não está ouvindo e não está nutrindo os nossos valores, como que a gente fica depois? A gente se sente, por exemplo, uma pessoa que tem a honestidade como um valor número 1, mas ela não está nutrindo esse valor dela. E aí ela tem ali a chance de dar um migué, sei lá, passar, recebeu um troco errado, por exemplo, percebeu e não falou nada. Como que ela fica depois disso? Se ela tem o valor da honestidade mesmo ali dentro dela, né? Recebeu um troco a mais, sabe que a pessoa do caixa vai ser prejudicada, ela percebe e não fala nada. Será que ela vai ficar bem? Né? Será que isso vai ser bom? Né? Será que vai trazer boas consequências para ela? Até como pessoa mesmo, aquilo que vai ficar ali dentro da cabeça dela, sabe? Então, os nossos valores, eles brigam com as nossas crenças, porque muitas dessas crenças são coisas que a gente toma como verdade absoluta, que a gente acredita naquilo, e olha que coisa difícil de mudar que é essa tal dessa crença. E a gente precisa se ressignificar tudo isso. As crenças, né, ela acredita... porque como que as crenças elas são implantadas na nossa mente? Você acredita em coisas que você viu ou ouviu de forma repetida por um período de tempo. Então, por exemplo, eu acredito, né, assim, por pessoas que faziam parte da nossa autoridade ali quando criança, né? Então, por exemplo, muitas coisas a gente acaba colocando a culpa, né? Ou falando, né? Que, sei lá, meu pai era muito agressivo, meu pai era muito bravo, ele era agressivo, ele respondia mal e tudo mais. Agora, a gente tem que ressignificar isso, sabe? Por quê? Porque talvez seja a única coisa que ele também recebeu. Imagina as coisas que ele recebeu dos pais deles, né? Oi, Nancy, seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre comportamentos sabotadores. Então, a crença, ela parece uma verdade absoluta, mas ela faz com que a gente haja
contra aquilo que a gente deseja agir. Então, por exemplo, ó, vamos supor que, como eu dei um exemplo, né? Vamos supor que um dos seus valores principais seja a saúde, tá? Assim como é meu. Pra mim, assim, é muito meu valor. Saúde é um valor pra mim. Então, se a saúde é um valor pra mim, mas às vezes pode ser que ela esteja ali acoplada a uma crença. Então, ela tem uma crença, por exemplo, que doce acalma. Ela tem nos seus valores principais a saúde como um valor forte para ela. Mas ela também acredita que o doce acalma. E por que será que ela acredita nisso? Né? Se ela tem uma visão da saúde, ela tem uma vontade, né, de ser saudável. Porque não é só vontade não, é como valor. A saúde é um valor para ela. Só que ela acredita que o doce acalma. Então, por que ela acredita? Porque muitas vezes, por exemplo, pode ter acontecido alguns episódios quando ela era criança. Ai, caiu, bateu o joelhinho, alguém deu lá pra ela um doce, um pirulito, alguma coisinha pra ela melhorar. Aí, naquele momento, o problema da criança não é um problema absurdo e tudo mais. É uma coisinha, né? Que nem, vamos dizer assim, que nem é um grande problema, um problema real. Às vezes a amiguinha brigou, bateu o joelho, alguma coisinha assim. Só que todas as vezes que tem uma coisinha desagradável que incomoda o coraçãozinho dela, ela ganha um docinho no lugar. E aí ela sai feliz, por quê? Porque ela passa a entender a partir daquilo que o doce acalma. E aí quando ela chega na vida adulta, que ela tem problemas sérios, problemas graves para resolver, ela quer se enfiar no doce. Por quê? Porque doce acalma. Só que olha que contraditório. Eu tenho como valor a saúde, mas a minha crença é de que o doce acalma. Então, todas as vezes que me acontece um problema, eu estrago a minha saúde com o doce para me confortar, para me acalmar. E como que essa pessoa fica depois? Será que ela fica feliz, animada? Ai, que bom, o doce me acalmou. Não, ela continua tendo problema para resolver, porque o problema foi grave, é grave. E ela tem que resolver aquele problema e agora ela adquiriu um outro problema, que é se sentir mal e culpada porque o valor dela é a saúde e ela foi e comeu doce. Faz sentido pra vocês? Bota um joinha aí pra mim, vocês estão me ouvindo bem. Então, por que na maioria dos casos, né, as pessoas elas se sentem mal depois que comem? Na hora, dá aquele pico de prazer, óbvio. Por quê? Porque ela tá com uma descarga de neurotransmissores do prazer, como dopamina, serotonina, né, endorfina, enfim. Ela tá com aquela sobrecarga, aquele pico de prazer que vem através da mente, da recompensa, né? Que é o nosso lado emocional, é aquele lado que a gente quer fazer coisas por prazer, por desejo. Então, quando você come, você nutre essa parte da sua mente, que é a parte emocional. Mas a parte racional, que é aquela onde estão os seus valores, essa daí é que fica desnutrida e ela vai perdendo a sua força, ela vai ficando cada vez mais fraca. E a outra mente, que é a mente das suas emoções, ela vai ficando cada vez mais forte e vai ficando cada vez mais difícil perder peso, porque você está sempre envolvido com essas situações da alimentação. Você nunca consegue seguir os seus valores e não as suas vontades e os seus desejos momentâneos, certo? Então a crença, ela acaba com o seu valor. E aí você sente culpa e arrependimento depois. Só que na hora, o pensamento que te leva a ter esse comportamento, ele é muito legal. Se ele falasse assim pra você: meu, é sério que você vai comer isso? Não acredito, você vai comer isso daí, mas você acabou de falar que você quer emagrecer. Depois amanhã fica chorando aí na balança. Você tem certeza que você vai comer isso? Se o pensamento falasse isso, talvez a gente não comeria, mas não é isso que ele fala. O pensamento sabotador, ele vem assim: nossa, olha, você viu tudo que seu marido falou pra você? Viu todas as coisas? Ai, vai lá, come um doce agora.
não tem mais nada para fazer mesmo, não tem o que fazer, você não vai conseguir falar com ele agora, você tá muito magoada, então come um docinho, vai te dar um alívio, vai ser bom para você. É assim que o pensamento seduz a gente, né? E aí, como a gente tem esse lado dos valores que estão enfraquecido, esse lado sábio, esse lado racional, que toma boas decisões, ele tá enfraquecido, a gente vai lá e faz o que precisa fazer. Faz o que não precisa fazer, que não deveria fazer, né? Na verdade, que é comer. Ou seja, cede aqueles pensamentos que estão desviando o nosso foco e tirando a gente daquilo que a gente deseja alcançar, certo? Então, é muito importante a gente entender que esse processo acontece dentro de você. É como uma briga interna que fica ali dentro de você. E como eu falei, muitos dos comportamentos, eles estão automatizados. A pessoa nem tem noção desse monte de coisa. Ela simplesmente come e nem sabe por que comeu. Ela, nossa, nem vi que eu comi. Aí você fala assim, você viu o que você comeu? Você não estava querendo emagrecer? Ela fala, eu comi? Nossa, nem percebi que comi. Já está no automático dela. Ela colocou no automático, porque como eu falei, não é automático. Então essas crenças e esses pensamentos, eles são muito fortes. Muito fortes. E é por isso que se a gente não trabalhar na nossa mente para mudar a raiz do problema do sobrepeso e da obesidade, não adianta fazer dieta, não adianta fazer academia, não adianta fazer cirurgia, não adianta fazer estética, não adianta tomar shake, não adianta nada. Entendeu? Por quê? Porque a raiz do problema, ele tá dentro da nossa mente. Os procedimentos para o corpo, eles podem contribuir com a mudança da mentalidade. Mas se você não mudar aquilo que tá na raiz do problema, é como se você pegasse lá uma árvore que tá ali, né? Que os frutos dela estão estranhos, você simplesmente vai lá e corta o fruto. Acabou o problema? Não, o problema está na raiz da árvore. É a raiz da árvore que não está dando bons frutos. Não adianta só tirar os frutos, tem que mexer na raiz, certo? Senão não vai adiantar. Não vai adiantar dar uma podadinha na árvore, porque ela vai continuar dando frutos ruins. Tem que nutrir, tem que tratar, tem que exercitar aquela raiz, né? Na profundidade. Depois o resto pode contribuir. O exercício físico, ele vai contribuir. O shake vai contribuir, né? Tudo aquilo que você aprende a comer, o equilíbrio nutricional, ele vai contribuir, mas ele não pode ser o responsável, a cirurgia não pode ser a responsável para te emagrecer, porque ela não vai emagrecer. Se for só ir lá e cortar o pedaço do estômago, colocar um balão, ou só achar que vai levar um monte de produto e vai tomar, não vai emagrecer. Ou vai, mas depois vai voltar a engordar de novo, porque o problema não foi solucionado. Então a gente precisa tratar a raiz do problema da obesidade, que está na nossa mente, está nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, no nosso sistema límbico, emocional. É aí que está o grande ponto para ser trabalhado. Mas eu já falei em algumas lives, só que hoje eu vou trazer um exercício para vocês muito top, que vocês vão gostar muito de fazer, para vocês já irem melhorando esse processo de pensamento e aprendendo a fazer essa virada de chave, certo? Então nós vamos fazer um exercício muito legal. Já olha, se você não tem aí, pega papel e caneta para você anotar, porque vai ter uma tarefinha para vocês fazerem hoje, tá bom? Então, o nosso comportamento sabota o nosso emagrecimento, mas antes vem crenças e pensamentos que levam a gente para um sentimento que pode ser bom ou ruim, e isso daí leva a gente para o comportamento. Então, só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui para vocês, para a gente poder conversar direitinho. Então, uma emoção gera diferentes reações no nosso corpo, certo? Na nossa mente. Elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Lembra quando alguém te falou alguma coisa que te gerou alguma emoção? Vou contar uma coisa que aconteceu ontem com a Ana Laura. Ontem a Ana Laura fez uma maquete. Gente, ficou tão linda. Vocês viram nos meus stories? Ficou tão linda a maquete dela. Ela levou um tempão para fazer. Ela se dedicou. Ela foi atrás dos materiais. Ela construiu com todo amor, com todo carinho, né? Fez todas as coisas e tal. E aí foi apresentar. Aí ela apresentou. Quando ela chegou na escola com a maquete, que a professora viu, meu Deus, a professora deu um... Meu Deus, você trouxe uma maquete, eu não tô acreditando, que
Aí depois falou pra menina, olha, você fica por último, então, pra você apresentar a sua maquete, não sei o quê. O que isso gera, né? O que isso gerou nela? Gerou uma reação muito positiva. Essa reação que foi gerada, né, que foi por um estímulo externo, ou seja, ela superou as expectativas que a Ana Laura estava em relação a essa maquete, gerou um sentimento lá no sistema límbico dela, né, no sistema emocional dela, que é o quê? Responsável pelas nossas emoções. E aí, esse sistema, ele envia uma mensagem neural para o nosso cérebro e aí tem uma resposta. Essa resposta que gera o nosso estado emocional. Aí sabe qual foi a resposta que gerou? Gerou um estado emocional positivo nela. Então ela sentiu alegria, ela sentiu amor, ela sentiu gratidão, ela sentiu felicidade. Teve um aumento, um pico de dopamina, serotonina, endorfina, que são esses neurotransmissores que dão esse tipo de sensação, né? Aquilo lá foi para ela um pico de prazer maior do que comer um bolo de chocolate, com toda certeza. Ela entrou no banho e eu ouvia lá da sala, ela cantava, toda feliz, toda alegre. Ela tá aqui do lado morrendo de vergonha. Então, por que faz isso? Eu tô dando um exemplo porque é assim, né? É assim que acontece. Só que essa emoção que veio do lado externo, ela pode gerar o contrário. Imagina se fosse o contrário agora. Imagina aqui comigo. Se ela tivesse feito a maquete, se dedicado, feito tudo que ela podia, mais um pouco. Aí ela chegava lá na escola e a professora falava assim, que é isto? Tá, já passaram? Não, isso daqui não dá, é muito grande, não entra aqui na sala. Nossa, perdeste um tempão fazendo isso. Eu não acredito que você fez isso. O que ia gerar nela? Ia ativar ali um estímulo externo, que através do sistema límbico, que é o sistema das emoções, né, que ele é responsável pelas nossas emoções, ia enviar uma mensagem neural para o cérebro dela e em resposta a isso ia gerar um estado emocional nela. E qual seria esse estado emocional? Raiva, tristeza, angústia, ia diminuir a autoestima dela, a autoconfiança dela, ia deixar ela para baixo. E aí? Será que ela ia querer depois dessa aula? Um belo bolo de chocolate, né? Eu queria um abraço da mamãe. Queria um abraço da mamãe, tão linda. E olha só isso que ela falou agora. Por que ela ia querer isso? Porque o abraço da mamãe pode ter o mesmo efeito que um pedaço de bolo. Sabe por quê? No nosso cérebro, tá? O mesmo efeito que eu digo para o nosso cérebro, porque aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, aumenta a endorfina. O abraço da mamãe faz isso. Vem cá, minha princesa. Isso, tô grande. Ah, meu bebê. Isso daqui gera dopamina, gera serotonina, gera endorfina. E às vezes o que a gente procura na comida que gera tudo isso, simplesmente através de um abraço, através de um carinho, através de um bom áudio, de uma música, de uma oração, você já ativaria esse lado positivo do seu cérebro e fortalecia o seu mecanismo de decisões positivas. Posso só fazer um parênteses? Pode. Gente, olha só como minha mãe é linda. Ela é maravilhosa. Eu não posso te beijar porque eu tô de batom. Beija. Rosinha. Linda, obrigada, viu? Foi um belo exemplo, não foi, gente? Te amo. Foi um exemplo maravilhoso esse, olha, né? Nem eu me surpreendi, perdi até o rebolado. Vamos ver pra onde nós vamos. Agora não precisa falar mais nada, né? Vamos fechar lá e vamos embora, porque sinceramente, quer demonstração maior do que a comida pode estar te levando a engordar e você poderia preencher esse vazio, esse sentimento de uma outra forma. A gente já ensinou esse exercício em outras lives aí pra você, né? Então, com certeza, é importante a gente perceber essa mudança do nosso estado de humor quando a gente toma decisões e escolhas positivas, tá bom? Então, o que importa não é o que acontece com a gente, é como a gente reage para aquilo que acontece.
Então, por exemplo, ela teria duas opções se a professora tivesse sido ruim com ela, né? Ela teria duas opções. A primeira opção era se atacar em um doce, em alguma coisa. E a segunda opção era pedir um abraço da mamãe, né? Então, olha só como que é simples. Não é fácil, mas é simples. Talvez você já tenha 60 anos e não tem como pedir um abraço da mamãe, né? Mas você pode deitar no colinho do papai. O Papai Celestial tá aí sempre para te abraçar, sempre para te acolher, sempre para te dar o carinho e o amor que você merece, tá bom? Então, a partir de agora eu vou fazer um combinado com vocês. Antes disso eu quero perguntar uma coisa. Vocês querem emagrecer? Sim ou não? Vocês querem mesmo emagrecer? Oi, Jojo, lindona, seja bem-vinda. Já chegou aí com uma pergunta, hein, Jojo? Hoje nós estamos falando de comportamento sabotador. E eu quero saber, você, né, que tá aí na live, pode ser que depois você veja isso no gravado também, que não esteja ao vivo, mas que vai ver depois. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer emagrecer? Quer muito emagrecer? Quer mesmo emagrecer? Então, a primeira coisa que você vai fazer é parar de querer emagrecer. Sabe por quê? Porque o emagrecimento, ele traz uma correlação cerebral negativa. Porque você provavelmente, se você quer emagrecer, você já tentou fazer algumas coisas para conseguir emagrecer. E você já passou por alguns sofrimentos, você já passou por algumas tendo que abrir mão de algumas coisas, acreditando que você, por exemplo, não poderia ter mais amigos e sair com seus amigos, não saberia mais o que você ia comer no encontro da igreja, que só tem essas coisas para comer, e você não saberia mais como que você ia frequentar aquilo sem comer aquele monte de coisa. Então, todas as vezes que você quis emagrecer, você teve isso tão negativo, foi tão ruim, tão difícil para você conseguir emagrecer, e talvez ainda não tenha conseguido, que a primeira coisa que você tem que parar agora é de dar esse comando para o seu cérebro negativo, para que você trate isso como uma coisa ruim. Então não queira mais emagrecer. A partir de hoje, não queira mais emagrecer. Então, Amanda, como que eu faço então? Porque eu quero, e como que eu faço para não querer então? O que o emagrecimento vai trazer de positivo para você? Quais são os benefícios dessa mudança? Quais são os benefícios do emagrecimento? O que de bom emagrecer traz para você? Então, o que você tem que querer? Ao invés de querer emagrecer, que traz sofrimento, que dispara algo negativo no seu cérebro, é você pensar nos benefícios do emagrecimento. Faz uma lista. Eu tenho uma ferramenta que eu aplico com as meninas que é assim, que já é um exercício, você já pode fazer aí, tá bom? Se você quer emagrecer, mas não vai mais emagrecer, não vai mais agora querer emagrecer, você vai fazer uma lista e escrever quais os benefícios ou as mudanças positivas que eu vou ter quando eu emagrecer. Aí você vai colocar lá, eu vou usar calça, sei lá, 38, 40, 42, aquele número que pra você faz sentido. Eu vou ganhar minha saúde de volta, eu não vou mais ter dor no joelho, eu vou ter disposição, eu vou receber elogio, eu vou melhorar minha autoestima, eu vou ficar na frente do espelho e não vou ter vergonha do meu corpo, eu vou sentir orgulho de mim, vou sentir orgulho das decisões e das coisas que eu venho fazendo, eu vou deixar outras pessoas orgulhosas de mim, eu nunca mais vou sentir vergonha de usar biquíni, eu vou querer tirar foto, eu vou querer olhar as fotos que eu tiro, vou me achar bonita nas fotos que eu tiro. Então, vocês veem qual é a diferença? Quando você fala, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Não é que eu quero, eu preciso emagrecer, pronto. Eu preciso emagrecer é a pior palavra, a pior frase que você pode dizer para sua mente. É aí mesmo que não vai emagrecer. Então, a gente tem que construir na nossa mente a imagem dos benefícios que o emagrecimento vai trazer, certo? Então, o fato de eu estar magra, eu vou fazer e vou conseguir de diferente do que está acontecendo agora, né? Tem pessoas que não conseguem mais colocar um sapato no pé. E para ela, um benefício seria colocar o próprio sapato. Poder lavar o pé na hora do banho.
sabe? Então são coisas que entram ali como benefício. Imagina você que não consegue fazer isso hoje, conseguindo colocar o seu sapato, sabe? Fazendo coisas que talvez hoje você precise de ajuda, fazendo sozinho. Então você tem que listar todos os benefícios que você vai adquirir com o seu emagrecimento. E aí tudo isso que eu falei, todos esses benefícios, essas mudanças, tudo isso é prazeroso. Gera em você uma sensação de bem-estar, uma sensação de merecimento, de prazer, de autoestima, de autoconfiança. E aí a sua mente começa a mudar a programação dela. Ao invés de ir pelo sofrimento de ter que dizer não pro doce, de ter que dizer não para as comidas dos encontros dos amigos, de ter que dizer não até para os amigos algumas vezes, esse sofrimento que o emagrecimento pode causar em você, você vai buscar prazer e fugir da dor, do mesmo jeito que se você estivesse querendo emagrecer. Porque lembra assim, ó, a sua mente só quer uma coisa, ou melhor, duas, ou fugir da dor ou sentir prazer. E quando você mostra para ela os benefícios de emagrecer, você vai mostrar o prazer, você vai incentivar ela a buscar o prazer. Agora, quando você quer comer sei lá, uma pizza, um bolo, um salgado ou um doce, você tá fugindo da dor, porque você tem que dizer não para aquele. Então aquilo para você é tão difícil de dizer não, que você prefere comer para não ter dor e sim prazer, só que aquele prazer imediato traz para você uma consequência futura muito devastadora, muito difícil. Então, pensa nas mudanças positivas. E agora eu vou falar uma frase aqui para vocês que tem que ficar gravado isso. Se você fala que ter todos esses prazeres, se você falar para sua mente que ter todos esses prazeres vai te impulsionar para buscar essas consequências. Peraí, eu escrevi aqui, eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Se você fala que ter todos esses prazeres, ou seja, todos esses benefícios do emagrecimento vai te impulsionar para buscar essas consequências, a sua mente vai buscar essas consequências que são positivas, tá bom? E como que nós vamos mudar isso então? Primeira coisa que nós vamos mudar... Oi Tita, seja bem-vinda! A primeira coisa que nós vamos fazer é, ao invés de você falar eu quero emagrecer, você vai falar todos os benefícios do emagrecimento. É minha amiga. É? Ela tá me seguindo. Oi linda, sua amiga? Quem é? É a Rita. A Rita. Seja bem-vinda, viu, linda? Então, você vai falar todos os benefícios do emagrecimento. Ao invés de você falar, eu quero emagrecer, você vai falar lá na sua listinha, vai pegar a sua listinha e vai falar todos os benefícios que você tem, que você vai ter, né, quando você emagrecer. Aí você vai emagrecer sem dor, porque você tá focada no prazer e não na dor. Você não tá focada na dor de dizer não para aquele bolo, você tá focada no prazer que o seu emagrecimento vai te trazer. Que o prazer lá na frente você vai ter, ou seja, você tá focada na sua recompensa tardia por ter dito não naquele momento. E aí você olha para aquela recompensa e vai ficar mais fácil de você dizer não para aqueles momentos de prazer que às vezes duram segundos. É o tempo de engolir e pronto. Depois vem culpa, vem condenação, vem desespero. Depois de um tempo sobe na balança e aí você se culpa mais, você não sabe o que fazer, e tudo que você já gastou com emagrecimento, e tudo que você já fez, e tudo que você já passou, e tudo que a sua família já passou para que você pudesse conseguir emagrecer e não conseguiu, certo? Então focar sempre nos benefícios do emagrecimento. Toma água. Então vamos lá. Como que nós vamos mudar a nossa mente? Primeiro lugar que nós vamos fazer, você precisa descobrir os seus valores. Existe uma ferramenta que eu aplico com os meus clientes no processo de emagrecimento,
mas que eu vou passar para vocês algumas dicas aqui que você já pode fazer para que você possa descobrir os seus valores. E por que é tão importante a gente saber quais são os nossos valores? Lembra, os seus valores governam as suas decisões. E é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Então você precisa descobrir os seus valores para que você aprenda a nutrir os seus valores e tome as suas decisões baseadas nos seus valores e não nas suas crenças limitantes. E não naquilo que vai contra os seus valores, contra o seu resultado, contra aquilo que você acredita. O que é mais importante para você? Você vai então descobrir o que você vai pensar. O que é mais importante para mim? O que você não viveria sem? Pergunto para você, o que eu não viveria sem? O que é mais importante para mim? O que é mais importante para minha vida? Para o que eu quero? É tipo assim, aquilo que se você for ficar sem, vai doer muito. Sabe? Que tá errado em você, não é ninguém ali à sua volta, é você mesmo. Aquilo que é importante pra você. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que pra você, um dos seus valores é a família. E você é uma pessoa, uma mãe ou um pai de família, né? Vamos falar mãe, porque só tem mulher aqui. Então, é uma mãe de família. E a família pra você é tipo assim, número 1, né? É o seu valor principal e é muito importante pra você e tudo mais. Só que aí, assim, você tem filhos pequenos que precisam de disposição e energia pra brincar. Mas você não tem. Você não consegue brincar por muito tempo. Sentar no chão, então, só se você sentar e depois não levantar mais. Porque é muito difícil ficar sentando, levantando, sentando, levantando. Né? Que nem ela lá, que gosta de brincar de burpee. Ela se joga no chão, tchum, ela fala, vem mamãe, aí eu tenho que me jogar junto, depois tem que levantar, depois tem que jogar, depois tem cabeça, ombro, joelho e pé, depois tem abaixa aqui, nananã. Então, se eu sou uma pessoa que tem a família como um dos meus valores principais, será que faz sentido eu descontar todas as minhas emoções na comida e contra o meu valor de família? Porque se eu não tenho disposição, se eu não tenho energia, se eu não consigo me movimentar muito tempo por causa do sobrepeso, será que eu estou indo a favor dos meus valores ou será que eu estou indo contra os meus valores? Olha só, vou dar um exemplo do que aconteceu com o Leandro no passado. O Leandro tem um dos seus valores é a família, né? Só que aí a gente, né, por causa da família, ele decidiu ir trabalhar numa outra cidade. Ele foi trabalhar nessa outra cidade e ficou trabalhando lá por algum tempo. Logo depois eu fui também, porque eu não aguentava ficar longe dele, que também para mim a família é um valor muito grande. Então eu fui. Só que aconteceram algumas coisas no trabalho dele, que eu já contei aqui em algumas lives, que fizeram com que ele ficasse inseguro, preocupado. E aí com isso eu comecei a ficar insegura, preocupada, se a gente ia... Eu tenho a segurança, ele não, mas eu tenho a segurança como um dos meus valores principais. E eu comecei a ver que ele não estava bem. Ele tinha ido no psiquiatra, estava tomando remédio já. Por quê? Porque ele tinha um chefe muito mal, que fez coisas para ele horríveis. E aí eu comecei a ficar insegura, porque ou eu voltava a trabalhar no meu emprego público ou eu ia ter que pedir demissão. Mas como eu tenho o valor da segurança entre os meus principais valores, eu fiquei com medo de não ir, né, de não tomar de ficar lá com ele e ele de repente perder o emprego ou sair do emprego e eu também não ter mais emprego, que eu era concursada. Então o que eu fiz? Eu voltei baseada no meu valor, que era o meu valor de segurança, que falou mais alto do que o meu valor de família naquele momento. Então foi muito difícil pra gente, muito difícil. A gente ficou afastado e aí o que começou a acontecer? A gente começou a engordar, tanto ele quanto eu. Só que eu também tenho o valor da saúde. E eu comecei a engordar, e ele começou a engordar, porque a gente descontava todas as nossas emoções na comida. E ele ainda era muito pior, por quê? Porque em casa eu ainda comia saudável, sabe? Eu fazia marmita pra ele com arroz integral, com legumes, com carne, tudo, mandava tudo.
Depois de 15 dias eu chegava lá, as marmitas tudo embolorando. Eu falava, meu, o que você comeu? Ele tomava Coca-Cola, comia salgadinho, comia lanche, comia pizza. Ele dava 30 quilos acima do peso. Aí olha só, para uma pessoa que tem o valor da família, ele passava a semana inteira longe da gente. Quando ele chegava no sábado de manhã, ele não tinha energia e disposição pra nada. Ele só dormia. A Ana Laura tinha a idade da Lala, ela era pequenininha. E sabe qual era a única brincadeira que ele conseguia fazer com ela? Era de maquinhagem, como ela falava. Porque ele ficava deitado e ela ficava maquiando. E aí chegou uma hora que eu falei, nosso casamento começou a ir por água abaixo. Que eu falei, minha casa não é hotel pra ele vir aqui ficar dormindo no final de semana. Não, que isso, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar em alguma coisa. Igual na minha casa, pois é. Então aí a gente decidiu cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. Por quê? Porque mesmo que ele precisasse ficar a semana inteira fora, mesmo que ele precisasse trabalhar, quando ele vinha, a gente ia fazer um programa outside com as crianças, né? A gente ia correr, brincar, ia levar num parque, ia para um lado, ia para o outro, ia nadar, ia jogar, ia fazer um monte de coisa. Mas como ele vinha muito cansado e muito mal alimentado, ele só queria dormir. E aí a gente, cheio de expectativa, esperando ele pro final de semana, quando ele chegava aqui só dormia. Daí domingo à noite já tava na hora de voltar de novo. Então nosso casamento tava indo por água abaixo. E olha só, por quê? Porque a gente tava deixando de nutrir os nossos valores. A gente tava fazendo tendo atitudes que iam contra os nossos valores. Certo? Então é por isso que você precisa descobrir quais são os seus valores, porque às vezes o seu comportamento está infligindo um valor para você, está infligindo algo que para você é muito importante, e é por isso que você se sente mal, culpada e não consegue dar a volta por cima, não consegue fazer o que precisa ser feito, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é descobrir os seus valores. Quais são os meus valores? O que me governa? Quando eu vou tomar uma decisão, qual é o valor base para tomar essa decisão? Sabe, o meu valor principal, número 1, top de todos, é a liberdade. Liberdade. Então, quando eu decidi trabalhar com online, o fato de eu decidir trabalhar de forma online nutre o meu valor de liberdade. Faz sentido eu ir trabalhar numa fábrica, eu ir trabalhar numa loja, eu montar alguma coisa, né, onde eu vou ter que ficar ali presa com os meus horários, onde eu vá trabalhar num lugar onde eu não tenho flexibilidade, onde eu não tenho liberdade de tempo, geográfico, de espaço. Não faz sentido. Se para mim fazer as lives me restringe a um ambiente, para mim não vai nutrir o meu valor de liberdade. É por isso que eu tô fazendo a minha live aqui hoje, no shopping. Vim passear com as meninas, a Ana Laura não teve aula hoje. E eu vim passear com as meninas e depois eu vou buscar o Leandro. Então, isso daí é nutrir o meu valor. Porque eu posso fazer esse trabalho da onde quer que eu esteja. Agora, como que uma pessoa que tem o valor da liberdade, número 1, vai trabalhar com funcionalismo público? Porque eu também tenho o valor da segurança. Então, acabou que por um tempo foi importante para mim. Mas eu percebi que o valor da liberdade, ele é número 1 para mim. Então, ele é mais importante do que a segurança. Então, eu preciso nutrir esses valores, certo? Então, não faz sentido para mim. Olha só, gente, olha só. Eu que tenho esse valor da liberdade. Eu tô falando isso para vocês irem descobrindo dentro de vocês como vocês funcionam, tá bom? Por quê? Porque o autoconhecimento emagrece, tá? E olha só, um fato que eu descobri a meu respeito que me fez chegar no meu resultado e nunca mais engordar, né? Que é o seguinte, eu tenho a liberdade como o meu valor número 1. Ele é o mestre de todos, é pelo número 1 que a gente mais toma as nossas decisões. E aí, o que aconteceu? Eu estava presa na comida. A comida era a minha maior vilã, minha maior cadeia. Eu estava completamente presa e atolada na algema que a comida me trazia. Por quê? Porque eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia dizer não, a comida me vencia. Que liberdade é essa? Onde que eu estava nutrindo o meu valor da liberdade? Impossível uma pessoa que tem como valor número 1 a liberdade ser vencida pela comida. E aí, quando eu era vencida pela comida, como que eu ficava? Chorava, ficava triste, me sentia culpada, ficava arrasada, subia na balança e estava sempre
mais gordas. Cada 2, 3 meses eu tinha que aumentar o número da minha calça. Cheguei a usar calça 46 na época, né? Para quem só usava 38 e 40. Então eu infringi o valor da liberdade porque eu não conseguia mais escolher as coisas que eu comia. Eu simplesmente ia pelas minhas vontades e estava presa, amarrada naquilo. Eu desnutria o meu valor de saúde, que para mim é muito importante porque eu estava acabando com a minha saúde. Eu desnutria o meu valor de família, que pra mim também era algo importante, que eu não tinha energia pra brincar com as meninas, não tinha. A da Ana Laura, coitada, a Ana Laura sofreu muito mais que ela lá. Eu com 40 anos, ou seja, 13 anos mais velha do que quando eu tive a Ana Laura, que eu tive ela com 28, eu sou infinitamente mais disposta. Eu tenho muito mais disposição com 40 anos. Então não é, sabe uma crença que limita as pessoas? Ah, mas eu já tô velha. Ai, mas eu já tô assim. Ai, quando a gente fica velho, a gente perde a disposição. Isso é sabotador, isso é crença que te limita a ser uma velhinha jovem, ativa, animada, tem uma longevidade maravilhosa, cheia de energia para brincar, para levantar, para descer com seus netos, bisnetos, tataranetos. Certo? Isso é uma crença que está instalada na nossa mente. E eu tenho prova disso, eu vivo isso hoje. Eu com 21 anos era uma morta, parecia que eu tinha 50 anos, 60 anos. Uma morta era 50 anos, pelo amor. Não, mas eu me sentia assim, né? Tipo assim, eu tinha 28, eu sentia que eu tinha 30 a mais, né? Você às vezes tem 50 e sente que tem 20. Olha que maravilha, né? Mas normalmente a gente sente como se a gente tivesse uma velhinha mesmo, né? Certo? Então, primeiro é você descobrir os seus valores, tá? Depois você vai fazer uma lista de todos esses valores. Então, você vai colocar lá, respeito, honestidade, saúde, o que for que você coloque. Pelo menos 10 valores, tá bom? Os 10 mais importantes, principais ali pra você. Aí depois você vai... Olha, vocês estão anotando tudo isso? Isso é importante, hein? É um exercício poderosíssimo que vai livrar a sua mente da prisão da comida, tá bom? Então, olha, o que você vai fazer? Você vai se perguntar, será que comer o que eu estou comendo, na quantidade que eu estou comendo, fazendo as escolhas que eu estou fazendo, estão me levando, as escolhas que eu estou fazendo, que estão me levando para o corpo que eu desejo? Será que o que eu estou comendo, na quantidade que eu estou comendo e as escolhas que eu estou fazendo estão me levando para o corpo que eu desejo, para a saúde que eu desejo, para a vida plena que eu desejo? Tá acordando? Isso, pelo amor. A consequência de estar acima do peso, será que está indo contra os meus valores? Confronta isso. Deixa eu ouvir aqui o que a Rô falou. O que eu mais estou nesse desafio é animada. Estou muito mais disposta, comendo nem tão bem. Quando eu aprender a comer, eu vou ser ainda mais animada. Muito bem, linda. Você tá no caminho certo para isso, com toda certeza. Tá aí fazendo os passos necessários, que é melhorando e trabalhando a sua mente, tá bom? Faz esse exercício, Rô, porque ele é muito poderoso. Confronta, sabe, as suas atitudes, o seu comportamento com os seus valores, tá bom? E para finalizar, você vai, para cada valor que você listar nessa lista aí, né? Você vai fazer a seguinte pergunta: agindo como estou agindo, estando acima do peso, fazendo essas escolhas alimentares, vai contra esse valor? Aí você vai falar o seu primeiro valor, no meu caso, agindo como eu estou agindo, estando acima do peso, fazendo essas escolhas alimentares, vai contra esse valor de liberdade? Vai contra esse valor de honestidade? Vai contra esse valor de respeito? Se você tem respeito, por exemplo, se respeito faz parte dos seus principais valores e você fica muito mal quando você é desrespeitada ou quando você vê alguém sendo desrespeitado, se isso te causa muito mal-estar, pode ser que respeito seja um dos seus valores. E aí, como que uma pessoa que tem respeito como um dos seus principais valores está agindo com o seu respeito próprio? Como você está agindo com o seu corpo, se você tem esse valor de respeito?
Então você vai fazer essas perguntas para cada um desses valores que você colocar no papel, que pelo menos tem que ser 10. Os 5 primeiros você pode pôr até numa ordem hierárquica. Primeiro você lista todos, depois você separa por uma ordem hierárquica. E os 5 primeiros que sobrarem ali são os valores que mais governam as suas decisões, tá bom? Então, por exemplo, se você, como eu falei, né, tem lá o valor de honestidade. Você tem o valor de honestidade como um valor principal, número 1. Você é assim, aquela pessoa que não pode ver nenhuma vírgula de desonestidade. Se você tem, que é assim, mentirinha pra você não ajuda a viver, mentirinha mata, seja pequena ou grande. Então você tem esse valor aí muito alto, e aí você tá sendo honesta com você, quando você faz as suas escolhas alimentares, quando você escolhe aquilo que você vai comer, né? Querendo emagrecer, querendo ter uma vida mais saudável, querendo aqueles benefícios do emagrecimento que a gente conversou, você tá sendo honesta com você, aí você vai começar a confrontar esses valores com essas perguntas, tá bom? Geralmente vai contra esses valores, né? Aquilo que você está fazendo vai estar indo contra os seus valores. E é por isso que depois você se sente culpada, arrependida e talvez até infeliz. Talvez muitas vezes você se sinta infeliz porque você está fazendo algo que vai todo dia contra os seus valores. Aquilo que é importante para você, tá bom? E esse foi uma das minhas grandes decisões de voltar a trabalhar, certo? Porque a liberdade, como eu falei, é pra mim uma coisa número 1. Então, pra mim não faz sentido ficar trabalhando num emprego, né, onde quem manda nos meus horários não sou eu, tá? E isso também tem a ver com as outras pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, quando eu ajo no meu valor de liberdade, eu ajudo o Leandro também, certo? E eu vou nutrindo. E quando você conhece o seu valor, isso que é o mais lindo de tudo. Quando você conhece o seu valor, o que você vai fazer? Você vai ensinar as pessoas que você mais ama quais são os seus valores. Por exemplo, sabe por que eu tô com o Leandro até hoje? Sabe por que eu amo ele cada dia mais? Admiro cada dia mais? Porque ele nutre os meus valores. Porque ele me deixa livre. Ele incentiva a minha liberdade. Ele me dá segurança. Ele se responsabiliza por me passar segurança, por me dar segurança. Ele abre mão de mim quando o meu valor, que é o segundo valor para mim, que é comprometimento com o próximo, quando eu falo assim para ele, fica com a bebê meia-noite que eu vou ajudar uma mãezinha a amamentar sem ganhar nada, fazer mesmo por amor, por comprometimento com o próximo, porque eu tô nutrindo o meu valor, e ele vai, amor, vai, Deus te abençoe e te use na vida dessa mãe, sabe? Então, quando o outro conhece os seus valores, ele vai nutrir os seus valores, certo? Ele vai contribuir para que você nutra os seus valores e não vai colocar você para baixo, não vai desnutrir os seus valores. A mesma coisa que eu sei que o Leandro tem como valor principal, o valor número 1 dele é crescimento contínuo. Então, eu sei que ele precisa estar sempre estudando, estar sempre se desenvolvendo, fazendo curso, e eu estou sempre apoiando ele. Por quê? Porque se ele não estiver o tempo todo se melhorando como pessoa, ele não está nutrindo o valor dele. Então eu já sei, eu falo, não amor, vai mesmo, quer fazer esse curso? Vai, eu te apoio. O último curso fui eu que falei pra ele, falei, pode fazer, eu vou comprar pra você, vai ser meu presente de aniversário, pode fazer. Porque eu sei o quanto ele se dedica para aquilo, porque é um valor para ele. E aí a gente vai causando mais entrosamento, isso vai preenchendo o nosso coração e vai fazendo com que a gente não precise usar comida para trazer conforto pra gente. Faz sentido para vocês isso? Olha lá, ó. Se ele é igual ao Gu, você já sabe aí como fazer, amiga, para você nutrir. Você olha quanto você tá contribuindo para que ele também tenha a sua evolução, né? Quanto que você já não contribuiu para isso? Então você está nutrindo esse valor dele. Agora a questão é quais são os meus valores e como eu faço para nutrir esses valores. Quando eu aprender a comer, isso que você já falou, Leandro é igual meu marido. Muito bem, certo, gente? Então, ó, aí no final do dia você não vai mais estar infeliz. Pelo contrário, você vai se sentir feliz. Por quê? Porque você, ao invés de comer, você fez o quê? Você nutriu os seus valores, você foi contra aquilo que fazia mal para você.
né? E foi a favor de você, a favor dos seus valores. E é hoje, a partir de hoje, já vou falar, ó, vocês desliguem a live e já aplica esse teste aqui, porque senão a mente de vocês vai sabotar vocês e vai fazer vocês desviarem desse caminho. Oi, Pri, seja bem-vinda. Então, a partir de hoje, a gente vai mudar isso. Então, a primeira coisa que vocês precisavam fazer para mudar isso, vocês fizeram, que é abrir os olhos, é ter clareza de tudo isso. Antes você ia fazendo tudo no automático, agora você vai começar a perceber esses comportamentos que são gerados através de um pensamento. Depois, eu quero que você se comprometa comigo a fazer uma coisa, uma pequena mudança. Fala aí pra mim, teacher. Fala pra mim, quem aqui se compromete a fazer uma pequena mudança? E essa mudança, ela tem que ser específica, tá? Então, por exemplo, se você não toma água e você sabe que a água é importante para você ter os benefícios do emagrecimento, então você vai dizer, olha, eu não tomo nada de água, então a partir de hoje eu vou começar a tomar 1 litro. Pronto, é 1% melhor, sabe? É um pouco melhor. São pequenos combinados que você faz e que você cumpre, às vezes um combinado por dia, até que você vá melhorando, vá potencializando esse combinado. E o terceiro é que você vai ficar mais atento a esses pensamentos que levam você para ter um comportamento que vai contra o seu valor, que vai contra aquilo que você acredita. E aí você vai confrontar esse pensamento, vai falar, o quê? Eu tenho o respeito comigo mesma como um dos meus valores? Você, pensamento, tá querendo me levar a comer isso daí que só tá me engordando? Não, senhor. Calado. Quem manda aqui sou eu, não é você. Chega de dominar minha mente. Agora quem domina minha mente sou eu mesma. E você vai fortalecendo o seu lado sábio. E de passinho em passinho, é um passinho lento, tá bom? Não precisa dar um passo maior do que sua perna. É um pequeno passinho. Só um pouquinho por hoje. Só por hoje um pouquinho. E amanhã mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho. Até que você construa todos esses benefícios que você listou aí na sua lista de benefícios do emagrecimento. Tá bom, lindas? Oi, Alessandra. Oi, Marcinha. Sejam bem-vindas. Mas vocês... a gente tá terminando aqui a live, mas vai ficar salva pra vocês. Foi uma live muito boa, cheia de exercícios mentais pra gente fazer. Então, se vocês tiverem um tempinho, assistam, porque vai valer a pena. Tá bom, lindas? Ó... Um beijo grande para vocês, obrigada pela companhia aqui mais uma vez. E mais tarde, 9 horas, teremos a nossa live de equilíbrio nutricional. Beijão, viu? Tchau!